Ó meu bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu quero convidar já, irmãos, que vocês peguem as suas Bíblias de vocês aí, para nós então realizar o nosso estudo de hoje. E abram as suas Bíblias ali no livro de Romanos, capítulo 7, e vamos começar pelo versículo 22, nós vamos discorrer sobre mais alguns versículos aqui deste livro de Romanos. Então aqui vamos ver do 22 ao 24. Veja o que diz ali. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos capítulo 7, versículos 22 a 24. Agora, mas eu queria nós entender o seguinte, nós vamos ver outras passagens aqui, mas esse trecho que nós vimos, veja que o apóstolo Paulo está falando aqui a respeito da lei de Deus, né? E está falando a respeito do pecado. Porque ele diz, quanto ao homem interior. O que é o homem interior? O homem interior é o espírito, né? Sabemos que nós, humanos, somos compostos de espírito, alma e corpo. É diferente dos animais, que os animais são compostos de corpo e alma. Alma num certo sentido, mas não tem espírito, e o ser humano tem espírito. Então aqui está falando que no tocante ao homem interior, isto é, tocante ao seu espírito, ele tinha prazer na lei de Deus, nos 10 mandamentos ali que foi dado lá para Moisés, e toda a lei de Deus em todos os tempos. Que hoje nós vivemos, né? Nós obedecemos a lei de Deus como? Dando ouvidos ao que o Senhor Jesus falou e seguindo a Ele, né? Obedecendo ao Senhor Jesus. A lei de Deus nos é dada para nós hoje, para a igreja, através de Jesus Cristo. Não é aquela lei que foi dada através de Moisés. Mas aqui é interessante notar, mas nós vamos ver outros versículos aqui. No começo desse capítulo, aqui no versículo, nos primeiros versículos aqui, quer ver uma coisa? Olha os versículos 1 e 2, por exemplo. Aqui veja para quem que o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Porventura ignorais, irmãos, pois que falo aos que conhecem a lei. Portanto, o apóstolo Paulo está se dirigindo aos judeus que estavam lá em Roma, que moravam em Roma, porque os judeus é que são os mestres na lei, eles têm a Torá, a lei foi dada a eles, né, lá no Monte Sinai, então eles eram conhecedores da lei. Portanto, o apóstolo Paulo está se dirigindo à igreja de Roma, mas principalmente aqui neste tópico aqui aos judeus, né? Porque ele diz, porventura ignorais, irmão, pois que falam que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. E é uma realidade. A lei de Deus tem domínio sobre o homem toda a vida, todo o tempo que ele vive. Só que a diferença, por exemplo, a lei de Deus para a igreja é uma, para o povo de Israel é outra diferente. Daí aqui ele faz então, porque o quê? Porque os judeus, eles queriam que a igreja adotasse os costumes e os preceitos da lei que foi dada a Moisés. E não era possível isso. Para fazer isso aqui, ninguém conseguia fazer. Não há possibilidade. Então, mas os judeus queriam impor isso da igreja. Agora o apóstolo Paulo está explicando para eles a diferença aqui. E daí ele faz uma analogia do casamento. Quando ele diz assim aqui no versículo 2. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto vive. Mas, se o marido morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Aqui, em outras palavras, o apóstolo está dizendo para eles, olha, meus irmãos judeus, vocês que conhecem a lei, vocês sabem que
A lei, ela tem domínio sobre o homem por toda a sua vida. Assim como acontece no casamento, por exemplo, a mulher ela está ligada ao marido durante o tempo que ele vive. Das coisas de Deus, ou qual é o lugar do marido e qual é o lugar da mulher? O lugar do marido é a responsabilidade. E o lugar da mulher é ajudar o marido a cumprir essa responsabilidade diante de Deus, né? Em todos os sentidos. Então a mulher que ela tem de ser uma auxiliadora, ela tem que viver debaixo da lei do marido. Mas, então, digamos assim, vamos fazer um exemplo. Uma mulher casa com, por exemplo, um jogador de futebol. Então, aquele homem, aquele marido dela tem aquele compromisso com o futebol, com tudo que se diz respeito daquela maneira. E ela se adapta com ele a viver daquela maneira. Mas suponhamos que ele morre e essa mulher casa com uma outra pessoa totalmente diferente, um comerciante, alguém assim que tem uma vida totalmente diferente. Então o que ela vai fazer? Ela vai estar debaixo da lei, depois que o primeiro marido morreu, ela vai estar debaixo da lei do segundo marido. Então a primeira lei vigora na vida dela enquanto o marido estava vivo. Mas depois que ele morreu, ela ficou desobrigada daquela lei. E se ela concluir um novo matrimônio, então ela vai estar debaixo da lei do seu novo marido. É isso que ele quer dizer aqui, né? Nesse texto. E então, quando nós vemos aqui, daí aqui ele passa a explicar nas outras partes que vocês podem ler na Bíblia de vocês bem tranquilo, bem com tempo, e vocês vão ver que ele vai versando sobre a lei, que a lei escraviza, que a lei mata, e vai levando, vai conduzindo, né, essa epístola aqui, dando entendimento para os seus, o que foi endereçado nessa carta, a todos nós, toda a igreja, que qual a conclusão que se chega? Que enquanto Jesus estava vivo, até o tempo que Jesus estava vivo, todos os judeus todos estavam debaixo da lei de Moisés, da lei dada a Moisés. Por quê? Porque a lei vigorava. Então o que acontece é que Jesus ele tomou sobre si os nossos pecados. O que aconteceu? Ele tomou sobre si a responsabilidade dos nossos pecados. Então, antes que Jesus morresse ali na cruz, pelos nossos pecados, nós todos, judeus, não judeus, qualquer um estava debaixo da lei do pecado. Quer dizer, o pecado dominava. Assim como o marido ele tem domínio sobre a esposa, deve ter, diante de Deus, deve ter, né? Assim o pecado era como aquele marido e como que a humanidade fosse a esposa. O pecado dominava. Nem que a pessoa não quisesse, ele era dominado pelo pecado. Mas depois da morte do Senhor Jesus, da sua ressurreição, então o que aconteceu? Passamos, quer dizer, aquela lei que nós dominava, que era a lei... Quieta! Aquela lei que nós dominava, que era a lei do pecado, o que aconteceu? Jesus, como um homem de carne e osso, como nós, morreu na cruz do Calvário. Então, digamos assim, aquele marido que dominava a mulher, né, o marido sendo, no caso, o pecado, e a mulher figurando a humanidade, o que aconteceu? Quando Jesus morreu ali na cruz do Calvário, ele levou os nossos pecados. Ele levou tudo com ele e o corpo dele foi sepultado. Então acabou. Mas quando Jesus ressuscitou, ele é como se fosse um novo marido. Então, aquela lei do pecado e da morte terminou em Cristo Jesus, terminou na sua morte. Na sua ressurreição,
começou como se fosse um novo marido. Agora, Jesus ressuscitado como um novo marido para todos aqueles que nele creem, para todos aqueles que acreditam nesse sacrifício. Então, ele é como um novo marido ao qual os salvos devem obediência, como a mulher deve obediência ao marido, assim, amados, os salvos, a igreja do Senhor Jesus, deve obediência ao Senhor Jesus, e não mais a lei do pecado. Então, Jesus nos libertou da lei do pecado. O pecado que nos dominava morreu com o corpo do Senhor Jesus ali na cruz do Calvário. E um novo esposo, veja bem que a igreja do Senhor Jesus, ela é simbolizada por uma noiva, por uma esposa. E o Senhor Jesus é simbolizado por esposo. Então, veja aquela analogia do casamento que o apóstolo Paulo fez. Ele fez essa analogia, que quando Jesus morreu, morreu o primeiro marido. E então, quando ele ressuscitou, é o casamento, né, dos salvos com um novo marido, saber a Cristo. Hoje nós obedecemos a Cristo, não temos a obrigação da obediência da lei, a antiga lei que foi dada a Moisés, mas quando nós obedecemos a Cristo, nós estamos obedecendo a lei de Deus. É assim que funciona. Então aqui o apóstolo Paulo, daí que ele fala aqui no versículo que nós lemos aqui, ó, que é o versículo 22, tem outras partes aqui que ele explica, que ele fala aqui, olha, por exemplo, aqui no versículo 15, porque nem mesmo 14, né? Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Isso quando Jesus ainda não tinha acontecido a morte do Senhor Jesus, né? Do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Não é assim que acontece com a gente? A tentação vem, de repente a pessoa cai livre de 1, 2, 3, 10, cai na 11ª e uma outra lá. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isto, o pecado, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. O pecado habita no corpo e não no espírito. O nosso espírito, o salvo, o espírito, o pecado já não habita. O que habita é a vontade de servir a Deus, é o prazer nas coisas de Deus. E da carne habita a vontade do pecado. Então essa guerra, é aqui que o apóstolo Paulo daí que ele fala. É que ele falou aqui então no versículo 24, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O que o apóstolo Paulo? O que o apóstolo Paulo está dizendo é que é impossível que a lei nos santifique, nos purifique, nos salve. Que é impossível que nós, de nós mesmos, nós consiga alguma coisa para a nossa salvação. Que a nossa salvação unicamente vem por crer que o Senhor Jesus, como aquele primeiro marido que estava com todos os pecados ali, morreu. E quando ele ressuscitou sem pecado, com um novo mandamento para nós, como aquela ilustração que fizemos no início ali. O primeiro marido era aquele que gostava de futebol e que a esposa tinha um sistema de vida com ele. Mas de repente, aquele jogador de futebol faleceu, ela casou com um bancário, com um industrial, com algum outro, que a vida dela, o modo dela viver, ela vai viver uma vida nova, diferente agora. Não mais debaixo uma lei do primeiro marido, mas debaixo da lei do segundo marido. Assim é
a igreja vive hoje debaixo da lei de Cristo. Você veja que aqui, quando ele fala assim, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele completa que graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, com o espírito, no caso, né, com a alma, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então aqui é o reconhecimento de que Jesus Cristo, que a morte dele nos salva todos os que creem, né? E que a ressurreição dele justifica diante de Deus aquilo que era pecador como não sendo mais, como purificado diante de Deus. E depois no primeiro versículo do capítulo 8 do mesmo livro de Romanos, eu vejo que diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Nota que tem duas leis aqui. Lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que é para a igreja. E a lei, né, aqui a lei do pecado e da morte, que era a lei que nós estávamos submetidos antes da morte de Cristo. Enquanto Cristo não derramou seu sangue ali na cruz, não existia salvação. Mas a salvação no passado existia pela fé daquelas pessoas que criam, que principalmente os judeus, que eles sabiam que vinha um Salvador. Como o próprio Jó falou: eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele virá sobre a terra. Tratava-se do Senhor Jesus Cristo. Então, nessa fé, que eles nem imaginavam, nem sabiam como que ia se processar, eles acreditavam. Porque eles acreditavam em Deus, acreditavam nas promessas do Senhor de que viria o Salvador, sim. E hoje, para nós, a igreja, nós temos esse privilégio, essa maravilha de ter as Escrituras que testificam, né, através dos apóstolos, que o Senhor Jesus é o nosso Salvador, que ele morreu, ele já efetuou a salvação de todos os que creem, né? Então hoje nós estamos livres da lei do pecado e da morte. E temos nova vida na lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Portanto, para os que estão no Senhor Jesus, não há mais condenação. Se não há mais condenação, não há mais julgamento. Julgamento referente à salvação. Haverá julgamentos de obras, mas que é separado do julgamento com referência à salvação. Ok? Então era isso que eu queria hoje passar aqui para vocês. E aqui a gente encerra então mais este vídeo aqui. Eu espero em Deus que eu tenha conseguido passar para vocês a verdade das Escrituras, e a minha oração é que o Espírito Santo ministra aí. Porque sabe, eu poderia fazer um discurso maravilhoso aqui, todo enfeitado, todo cheio todo emocional, mexendo com a emoção de vocês, mas seria de mim mesmo, não teria resultado nenhum na vida de vocês. Ao passo que na minha falta de sabedoria, na minha simplicidade, o Espírito Santo ministrando aí no coração de vocês, eu tenho certeza que vocês vão compreender direitinho as verdades conforme o Senhor assim quer que seja. Ok? Para que a gente termine então, a minha oração que o Senhor abençoe e guarde a todos vocês, familiares de vocês, ore por mim, para a minha família. E se for do agrado do Senhor, a gente se vê no próximo vídeo. Portanto, até o próximo vídeo então.